Boa noite, amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos diante da palavra de Deus. Nós queremos agora refletir uma mensagem para os nossos corações, dando sequência às nossas exposições na carta aos Gálatas. Essa aqui é a antepenúltima mensagem da nossa caminhada, da nossa epístola. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. Gálatas, capítulo 6, versículo 11 ao 15. E para que nós venhamos dirimir o nosso tempo, nós vamos ser objetivos e ir direto ao texto, fazendo a leitura. Gálatas, capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Amém? Religião falsa versus o verdadeiro evangelho é a mensagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Vede, com que grandes letras vos escrevo de meu próprio punho. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem vos circuncidar para que se gloriem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Amém? Podeis assentar, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, e pedimos que, por graça e misericórdia, através da Sua palavra, o Senhor possa alimentar a nossa alma, nutrindo em nós um viver que Te glorifica, um viver piedoso, na caminhada rumo ao céu. Nós nos apresentamos, ó Deus, com os nossos corações quebrantados, contritos, Te demos nessa noite louvor. Nós clamamos o Seu nome através das orações dos nossos irmãos. E agora, Senhor, mais uma vez, nós Te suplicamos, venha até nós de modo poderoso com a Sua palavra, Senhor, e venha nos falar de modo claro, objetivo, simples e prático, para que possamos, ó Deus, sair daqui nessa noite com a ação do Seu Espírito Santo nos impulsionando, através da Sua palavra, a não viver do nosso jeito, mas a vivermos conforme o Senhor requer de nós na Sua palavra, Deus. Pai bendito, nós apresentamos as nossas orações, nossas súplicas, nós estamos cônscios, ó Deus, da nossa natureza pecaminosa, estamos completamente convencidos de quem nós somos e por isso nos apresentamos diante de Ti completamente humilhados, e mais uma vez pedimos ao Senhor que seja paciente, benevolente, misericordioso, compassivo para conosco, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por Sua muita paciência diante de tantas atitudes que nós temos, ó Deus, que nos colocam em vergonha diante do Senhor, ó Deus. Mas nós sabemos que não estamos aqui por causa dos nossos méritos. Nós não estamos de pé por causa dos nossos méritos. Nós não fomos salvos, Senhor, por aquilo que nós fizemos, ó Deus. Mas a Sua graça operou, a Sua graça opera, o Seu agir através do Seu Espírito Santo é constante na vida dos Seus, ó Deus. E por isso nós estamos de pé, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor. O que seria de nós? Nós não podemos nem sequer imaginar se o Senhor retirar por um segundo o Seu Espírito Santo de agir em nosso viver, ó Deus. Nós não conseguimos imaginar isso, Senhor.
Ó Deus, nos alimente, Senhor, para que possamos sair daqui vigorosos, desejosos e certos de que precisamos ter uma postura diante do Seu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, nós confessamos o nosso pecado como homens. Perdoe a nossa negligência. Perdoe, Deus, as nossas ações ríspidas para com as nossas esposas, omissas para com as nossas esposas, para com os nossos filhos. Perdoe, ó Deus, aqui as nossas atitudes para com os maridos, as mulheres que são completamente equivocadas no falar, perdidas na ação. Senhor, perdoe-nos, nós confessamos os nossos pecados para com os nossos filhos, o nosso agir, ó Deus, errado, as nossas atitudes de não estar inserindo o Evangelho corretamente na vida dos nossos filhos de modo constante, ininterrupto, Senhor. Ó Pai, desperta-nos, ó Deus, como pais, como mães, como maridos e mulheres, para que possamos, ó Deus, estar tendo uma reforma nas nossas casas, ó Deus, e se dando em reformar as nossas atitudes, ações, os nossos movimentos enquanto pais, maridos, enquanto mães, mulheres, enquanto filhos. Ó Pai bendito, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para que possamos, ó Deus, sermos humildes em confessar os nossos pecados, porque a Sua palavra nos manda confessar os pecados para que nós possamos vencer, ó Deus. Pai bendito, atrai o nosso coração e venha operar em nós, ó Deus, com o Seu santo, puro e simples Evangelho. Em nome de Jesus, apresento, Senhor, a vida da minha filha nas Suas mãos, que mais uma vez o Senhor possa ser misericordioso, restaurar-lhe a saúde integral, dar, ó Deus, condições de plenas atividades, ó Deus, amanhã, e que logo, logo ela possa estar ladeando comigo, junto na sua casa, em família, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos mais uma vez nossas crianças nas Suas mãos, pedimos ao Senhor o Seu cuidado, o Seu zelo, e que o Senhor possa guardar, ó Deus, as nossas crianças de todo mal e fortalecê-las, ó Deus, para viverem uma fé genuína, verdadeira, Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos, pedindo por todos os enfermos da nossa igreja, que o Senhor possa restaurar, Deus, a saúde de cada um deles e dar a eles, ó Deus, a aptidão, desejo de estar na Sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Meus amados, é muito comum a gente ouvir frases do tipo: Deus é um só. Deus é um só. Você já ouviu isso? Nós ouvimos frequentemente a frase: mas pelo menos está numa igreja. Pelo menos está numa igreja. Ouvimos aqui em São Fidélis muitas vezes essa frase, quando comentamos sobre igrejas. Tem muita igreja, e as pessoas logo falam: é melhor abrir uma igreja em cada esquina do que abrir um bar. Agora, olhando para o meio do evangelicalismo, nós escutamos também frequentemente uma frase que nos faz, eu pelo menos, perco, até o meu, parece que eu fico, o que eu estou ouvindo? Me desnorteia escutar isso. O importante é você estar bem e se sentir bem em qualquer que seja a igreja. Eu ouço isso quase toda semana. Familiares meus me dizem isso. E até parece que está tudo certo. É isso mesmo. A gente tem um monte de igreja por aí, cada um procura uma que melhor se adapta a ela, que se sente confortável nela, e está tudo resolvido. O grande problema, irmãos, é que nem toda igreja prega o verdadeiro evangelho. Nem toda igreja está saudável como deveria, doutrinariamente, teologicamente, eclesiologicamente.
E o resultado disso é que elas produzem crentes que não são saudáveis. A ausência do Evangelho, a ausência da doutrina pura, bíblica, elas produzem uma igreja doente. E existem tantas por aí, irmãos. Tantas. Existe a igreja falsa também. O Daniel Dides, que é presidente da Convenção Batista Reformada, recentemente publicou um vídeo que circulou, ele foi colocado nos grupos da nossa igreja, eles foram publicados nas nossas redes, nas nossas mídias, falando que existe sim a igreja falsa. E ela está em serviço de pregar uma mensagem falsa, que anestesia muitas e muitas pessoas que vão caminhando para o inferno sem perceberem a realidade na qual elas estão caminhando, o caminho que elas estão caminhando. Inventam a mensagem, desconfiguram o Evangelho, fazem uma caricatura de Jesus e você vem acreditar e me dizer que está tudo certo. Ah, pastor, eu não consigo entender como que uma igreja de 132 anos é uma igreja que está errada, ela não está saudável. Sim, irmãos, tem muitas. Eu não consigo, pastor, entender como que uma igreja que está lotando de gente nos cultos aos domingos à noite, ela não está saudável, ela não está certa. Aqui estão algumas sugestões para que você identifique essa falsa igreja, essa falsa religião. Caroço de milho, óleo ungido, vassoura ungido, confissão positiva, batalha espiritual, revelamento, profetadas, escolha de maridos, troca de esposas, tudo isso no jargão falado na boca de muitos pelo diabo. Deus me mostrou. Deus me mostrou. Deus mostra tudo para essas pessoas, menos o Evangelho, menos a Bíblia. Deus revela tantas coisas, e a revelação especial, Jesus, a revelação especial, a palavra de Deus, está ausente nas suas vidas, no seu viver. Bonhoeffer, um dos grandes teólogos alemão, diz assim: isso é a revelação de uma graça barata. Uma graça barata. Todo esse quadro me faz pensar no que Chesterton disse. Quando o homem deixa de acreditar em Deus, ele não passa a acreditar em nada. Ele passa a acreditar em qualquer coisa. Citando O Homem Eterno, de Chesterton. Nós precisamos entender o que essas falsas igrejas, essa falsa religião está fazendo. Ela está desconfigurando o Evangelho. Ela está desconstruindo a imagem de Cristo. E nós estamos inseridos nessa realidade, que precisamos perguntar a nós mesmos: que igreja nós estamos produzindo através dos nossos ajuntamentos, da nossa doutrina, dos nossos ensinos, da nossa prática cristã, da nossa piedade, da nossa vida em família, do nosso culto doméstico? Que igreja nós estamos sendo? Onde está fundado os nossos alicerces? Onde nós estamos fincando estrutura para sermos uma igreja reformada que vive se reformando, famílias reformadas que vivem se reformando. Estamos inseridos num universo de 33 igrejas batistas em solo fidelense. Estamos inseridos numa cidade que tem Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja do Poder de Deus, igreja que abre em todas as esquinas. Populacionalmente, nós estamos falando de uma cidade talvez das mais evangélicas do Brasil. E o que isso tem produzido na sociedade? O nível de divórcio, como é que está em São Fidélis? É o mesmo, dentro das igrejas e fora das igrejas, mesmo número, equiparado. Que legado nós estamos deixando para os nossos jovens?
Os nossos filhos estão sendo mais crentes do que nós, e nós estamos produzindo isso neles, ou nós estamos vendo uma fé se esvaindo de geração em geração. E a cidade é batista. Como é que está essa situação aí? E para tentar fechar a sangria, cria-se o entretenimento. Adapta-se as igrejas para segurar os jovens e vai embora de porteira aberta. Porteira aberta. As igrejas para segurar os jovens e vai embora de porteira aberta. Porteira aberta. E muitos estão dentro das igrejas simplesmente para o cumprimento de um ritual religioso familiar e para manter o status da família aceso. Diante desse quadro é importante deixar uma coisa estabelecida: existe sim a falsa religião, existe sim o falso evangelho, existe sim a falsa igreja, existe sim os falsos crentes. Paulo já abriu a carta aos Gálatas dizendo: se um anjo, nós ou qualquer outra pessoa vier pregar um evangelho que não seja esse, seja maldito. Repito, mais uma vez ele diz, capítulo 1, seja maldito qualquer um que ensinar outro evangelho que não seja aquele que já foi vos anunciado. Capítulo 2, Paulo diz o seguinte: ó insensato Gálatas, estou perplexo que tão depressa vocês abandonaram o Cristo que foi anunciado como vivo diante de vocês. A palavra de Deus já nos orientou hoje sobre a verdadeira religião. Tiago, capítulo 1, 27, é um chamado para um evangelho prático e não para a religiosidade. Quero olhar para o texto que li, Gálatas capítulo 6, versículo 11 e 15, e ver alguns pontos sobre essa questão. E está diante de nós o conflito: falsa religião versus verdadeiro evangelho. Primeiro, o versículo de número 11 destaca um escrito de Paulo, quando ele ressalta: vede com que grandes letras vos escrevo de meu próprio punho. O que esse versículo nos traz? Primeiro eu quero apresentar o seguinte: são 21 cartas do Novo Testamento. Paulo, dessas 21, é o autor de 13. Escrever uma carta não era algo tão comum, tão simples como nós podemos fazer hoje: pegar um papel, registrar algumas letras, fechar ela, ir nos correios, postar o carteiro e entregar. Não era tão simples, demandava muito dinheiro e demandava muito esforço. Tinha, geralmente, naquela cultura, um padrão: abertura, oração de agradecimento, o corpo da carta e a conclusão. E isso não era um padrão só para as epístolas paulinas. Todas as cartas daquela cultura, naquela época, eram escritas dessa maneira. Todas as cartas naquele período também eram escritas para uma leitura em voz alta, porque a quantidade de analfabetos ou pessoas que não sabiam ler era muito grande. E geralmente aquele que portava a carta tinha a exigência daquele escritor remetente de ler publicamente em voz alta aquela carta. E quando nós estamos falando da carta aos Gálatas, nós estamos falando da primeira carta escrita na Bíblia. É a primeira carta do apóstolo Paulo, datada em 49 depois de Cristo. Uma carta que traz para muitos teólogos a carta magna do Evangelho. Agostinho disse que por causa dessa carta a religião cristã não se tornou uma seita judaica. Quando nosso reformador Lutero lia a carta aos Gálatas, ele dizia que ouvia como sons de trovões e relâmpagos. Uma carta firme, a primeiro registro de carta, e está escrevendo às igrejas. Quero ressaltar que Paulo não está destinando essa carta a uma igreja específica. Ele destina essa carta às igrejas da Galácia, capítulo 1, versículo 2.
e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Paulo, na primeira viagem missionária, ele planta algumas igrejas naquela região da Galácia. Não era uma cidade, era uma região, e ele então escreve essa carta para ser uma carta circular, ela rodar em algumas ou naquelas igrejas da Galácia. Esse versículo de número 11 aqui nos mostra que daqui para frente Paulo pegou a pena da mão de quem estava escrevendo, e eu explico o que acontecia naquela época. Paulo tinha sempre companheiros de viagem, e Paulo tinha anotações. Quando ele escreve para Timóteo, ele vai dizer: traz os meus pergaminhos, a capa e os pergaminhos. Ele tinha anotações que ele ia construindo durante as suas viagens missionárias. E como se formava uma carta? Os estudiosos dizem que Paulo se juntava com seus companheiros, eles pegavam e organizavam aquelas anotações, contratavam um escrivão profissional, e aquele escrivão profissional redigia uma carta com abertura, oração de cumprimento, corpo da carta, conclusão e agradecimento. Ele organizava aquela leitura. Esse texto, esse versículo nos revela que antes, nos versículos anteriores, possivelmente Silvano ou Timóteo é quem estava escrevendo. E que daqui para frente Paulo quer dar uma ênfase, Paulo quer dar uma direção, quer dar uma conclusão pessoal àquilo que ele está escrevendo, que ele mesmo pega a pena e faz questão de registrar que ele, Paulo, está concluindo tudo aquilo que foi dito até aqui com o seu próprio punho. Porque Paulo faz questão de registrar isso. Era muito comum naquele tempo também as cartas serem falsificadas, terem falsificações das cartas. Pessoas escreviam algumas coisas e assinavam dizendo que era de Paulo, ou que era de um outro apóstolo. Os falsos judaizantes usaram dessa estratégia. Paulo faz questão de escrever com o seu próprio punho e registrar que ele mesmo está escrevendo para driblar ou para conseguir combater qualquer tipo de falsificação. Ele está dando confiabilidade àquilo que está sendo levado através daquela carta. Como acontecia de uma carta ser levada, se escrevia a carta e se chamava algum homem de confiança e esse levava. Sóstenes levou 1 Coríntios, por exemplo, e esteve fazendo essa função. Silvano, que é relatado em outro nome, mas que é Silas, o companheiro de viagem de Paulo, e Epafrodito eram os principais meios que Paulo utilizava para levar essa carta às igrejas. E também alguns irmãos que vinham até ele trazendo donativos e sustento para o ministério e relatavam problemas da igreja. O apóstolo Paulo buscava escrever uma carta para combater aqueles problemas e aquele mesmo irmão levava de novo uma carta de instrução para aquelas igrejas. Então observe comigo que Paulo está descrevendo aqui no versículo 11. Letras grandes, está escrito aí na sua Bíblia. Vede com que grandes letras, ou letras grandes. Faça um paralelo disso, olhando para o capítulo 4, versículo 14 e 15, quando Paulo relata um problema de saúde que o fez estar ali na Galácia naquele tempo. Ele diz assim, 4, 14 e 15, embora minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes, antes me recebestes como um anjo, como o próprio Cristo Jesus. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Dou-vos testemunho de que, se fosse possível, terias arrancado um de vossos olhos e me terias dado. Paulo, quando descreve aqui, com letras grandes, ele possivelmente está relatando um problema de visão que ele tinha. Os Gálatas sabiam que ele tinha esse problema de visão e, por isso, ele escreve com grandes letras para ele conseguir ver o que ele está escrevendo e registrar com a dificuldade, a enfermidade na vista, aquilo que ele queria registrar. Isso endossa a questão de um problema que Paulo tinha de saúde, uma enfermidade, e que era possivelmente algo da sua vista. De próprio punho, está escrito isso também na sua Bíblia. Vede com que grandes letras vos escrevo, do meu próprio punho. Ele mesmo pegou na carta original. Ele mesmo fez questão de registrar. Não foi algo que ele só ditou. Naquela época,
essas cartas que eram submetidas a testes precisavam de alguma confiabilidade escriturística. E como nós estamos falando da primeira carta que Paulo está escrevendo, algumas coisas precisavam ficar registradas para que posteriormente ninguém falsificasse nada em nome dele. Agora, me chama a atenção quando Paulo diz: com que grandes letras vos escrevo com meu próprio punho, que ele está dando ênfase ao assunto. É uma ênfase conclusiva. Como que Paulo agora, se estivesse caminhando para a conclusão, ele passa a dar mais pessoalidade à escrita e registrar o seu combate de mais autêntico possível, registrado em uma carta. Agora, Paulo chama atenção e dá ênfase a algo que ele quer traçar aqui. Eu estou escrevendo. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. E ele traça características da falsa religião e ele traça características do verdadeiro evangelho. Olhe comigo e fique atento para que você consiga perceber as características de uma falsa religião, de uma falsa igreja, de falsa pregação registrada aqui por Paulo. Primeiro, todos que querem mostrar uma boa aparência ostentam na carne. A primeira característica de uma falsa religião: ostentar na carne. Aquela religião que bate no peito, que quer ostentar o que está fazendo e quer sempre dizer: olha que grande nós somos. Essa ostentação na carne, olha como que nós estamos fazendo. Olha como que, olha a nossa beleza, olha aqui, olha pra gente. Chamam a atenção para um letreiro mais do que para o evangelho. Colocam a ênfase em características pessoais mais do que em Cristo Jesus. Paulo ainda diz: esses vos obrigam a circuncidar-se. Segunda característica de uma falsa religião, de uma falsa igreja: elas exigem e impõem. Pode observar, irmãos. Falsa igreja, falsa religião, exige e impõe aquilo que o evangelho não descreve como princípio para um viver que glorifica a Deus. É só você começar a pensar à sua volta, na estrutura evangelical, e perceber se essas igrejas que começam a guinar para longe do evangelho não são igrejas que ostentam na carne, são carnais, elas estão sempre se exibindo ao invés de exibir o evangelho e pregar Cristo. E segundo, observe se elas não são, exigem e impõem normas de homens, uso costumes de homens que não tem nada a ver com o evangelho. Nós temos aí. Eu não preciso ficar aqui citando e me expondo ao ridículo, querendo citar. É só você pensar um pouquinho que você consegue identificar. Eu quero trabalhar um músculo que você menos trabalha, o seu cérebro. Pensa, raciocina. Da onde você veio? Preste atenção. Onde você já frequentou? Observe as imposições, as exigências que não têm nenhum embasamento bíblico ou que são completamente deturpações dos princípios do Evangelho. Terceiro, olha o que Paulo segue dizendo: eles obrigam a circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Terceira característica de uma falsa igreja, de uma falsa religião: querem facilidade e querem facilitar. O que os judaizantes estavam fazendo? Olha, se nós não nos circuncidar, ou se não pedirmos para esses crentes que nós queremos pregar para eles se circuncidarem e fazerem as práticas da lei, rituais, nós vamos ser perseguidos pelo Sinédrio. O Sinédrio já tinha perseguido Jesus. Os escribas e fariseus já estavam no calço dos apóstolos. E eles querem o quê? Eles querem facilidade. Não, vamos pregar uma mensagem que ninguém se incomode com ela. Pelo contrário, ela vai ser atrativa e ela vai facilitar. Por quê? Se existe a exigência da graça para renunciar
para mortificar a carne, para viver seguindo Cristo, conforme Cristo deseja que siga, nós vamos apresentar uma facilidade. Olha, é só você dar um piquezinho, ou é só você cumprir um ritual da lei, que está tudo certo, está tudo garantido, você está salvo. Você não precisa fazer mais nada. Tem que ter uma devoção, não tem que ter piedade, não tem que ter sofrimento. Estamos falando de hoje ou estamos falando da era de Gálatas, irmãos? Estamos falando de quando? Presta atenção, é a mesma falsa religião que lá está transvestida de judaísmo, hoje está transvestida de tantos nomes. Falsa religião. Ostentam na carne, exigem e impõem, querem facilidade e querem facilitar. Paulo está dizendo, eles querem que vocês se circuncidem somente para não serem perseguidos, por causa da cruz de Cristo. Quarto, vivem uma vida dupla. Vivem uma vida dupla. Nem mesmo aqueles, versículo 13, que se circuncidam, guardam a lei. Eles querem impor circuncisão. Eles estão falando que é pela lei que vocês são salvos, mas eles não guardam a lei. É de acordo com aquilo que é cômodo para eles. Aquilo que... isso aqui é legal. Eles são seletivos. Eles vivem uma vida dupla. Eles pregam nos seus púlpitos uma mensagem que não é praticada dentro dos seus lares, na sociedade. Eles se levantam com uma voz moralista e impõem, e exigem, e pregam uma mensagem que não faz sentido para eles. É uma mensagem que eu estou pregando para o povo, para mim, para minha casa, para minha família. Não, isso não. Vem aqui, dê a sua oferta de sacrifício. Teve um miserável essa semana que estava pedindo dinheiro, dizendo assim: eu preciso de 12 mil pessoas que doem um salário mínimo durante 12 meses. E Deus vai abençoar você ricamente se você fizer isso. Meu irmão. Aí o quê? O que esse cara quer? 12 mil pessoas, um salário mínimo de cada uma durante um ano. Ele quer fazer o quê? A aposentadoria dele. Ó. Ele quer garantir o prévio dele, a previdência privadinha dele lá tranquila. Agora eu pergunto, esse pastor, como é que é ele com relação ao dinheiro para com a igreja? Como que é o bolso dele na causa? Vive uma vida dupla. Eles vivem de uma forma no dia do culto e de outra forma no decorrer da semana. Paulo, ele tem um combate duro com Pedro no capítulo 2, quando Pedro buscou por algum momento se desviar e se enveredar por esse caminho. Pedro estava lá tranquilão, comendo carne de porco, brincando com os gentios. De repente chega alguns de Jerusalém, junto com os apóstolos. Pedro vai saindo de mansinho, vai disfarçando, finge que não estava nem ali, se coloca à parte. E Paulo combate aquela vida dupla de Pedro, e Paulo confronta Pedro, resistir-lhe na cara. É o que Paulo diz. Está na hora, irmãos, de você santificar a sua vida, de você viver um evangelho que te dê autoridade para você começar a resistir esses falsos mestres, esses falsos pastores, esses falsos crentes aqui na nossa cidade. Por que nós não fazemos isso? Porque nós estamos buscando ser zelosos na nossa prática piedosa. Aí a gente faz o quê? Fica quieto. Vê e fica quieto. Se levanta como um homem, como uma mulher santa. Comece a usar do evangelho que você vive para combater essas coisas. E vamos ver se isso não vai começar a minar os falsos ensinos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, nos apresenta essa realidade de uma vida dupla, de uma vida que diz ser uma coisa e no fundo não é, tendo aparência de piedade, nega-lhe o poder, afasta-se também destes. Desde o versículo 1 do capítulo 3, Paulo está apresentando
as características desses falsos mestres, dessa falsa religião prática, e mostrando que está tudo errado. Agora eu quero olhar com os irmãos as características em contrastes que o texto nos apresenta do verdadeiro evangelho. O texto nos mostra também. Primeiro, lembre-se, uma igreja doente, uma falsa religião, ostenta na carne. É aquele egocentrismo, é querer se mostrar. Exigem, impõem, querem facilidade, querem facilitar, vivem uma vida dupla. Agora o contraste, característica do verdadeiro evangelho, olha para, primeiro, Paulo decide registrar com seu próprio punho. Paulo nos mostra a primeira característica de quem vive no verdadeiro evangelho, a primeira característica de uma igreja centrada no evangelho é a verdade. Paulo não tem meia conversa, Paulo não tenta ludibriar, Paulo é direto. Veja com que grandes letras eu vos escrevo com o próprio punho. Paulo não tenta dizer, alguém está reivindicando isso, eu estou escrevendo. Característica do verdadeiro evangelho de uma igreja verdadeira é a verdade, irmãos. Em contrapartida, aquilo que é vida dupla, nós buscamos ser verdadeiros. Pregamos algo que buscamos praticar. Acolhemos as pessoas e discipulamos ela do modo de vida que nós temos visto em Cristo, que nós devemos viver. Nós não queremos formar discípulos de uma forma. Nós queremos dizer, assim nós vivemos a imagem de Cristo e assim nós estamos aqui para acolher, ensinar e batizar num batismo que seja doutrinário, verdadeiro. Segunda característica de um verdadeiro evangelho, de uma verdadeira igreja. Não fogem das exigências do evangelho. Paulo nos diz assim, longe de mim, gloriar-me, versículo 14, a não ser na cruz do nosso Senhor. Longe de mim. Se o evangelho nos exige renúncia, nós renunciamos. Se o evangelho diz, está errado, nós nos submetemos e consertamos as nossas veredas. Se o evangelho diz, ajusta a sua casa, nós ajustamos a nossa casa segundo aquilo que o evangelho nos orienta. Se o evangelho diz, você não está vivendo de maneira que glorifica a Deus, nós nos submetemos aos ensinos do evangelho, assumimos a responsabilidade da cruz e vivemos de modo que glorifica a Deus. Nós não fazemos corte, recorte, dribles e adaptações. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira marca do verdadeiro evangelho, de uma igreja centrada no evangelho, verdadeira, bíblica, saudável. Eles são distintivos, ou distintos. Eles são distintos. Paulo nos diz o seguinte, mas longe de mim, versículo 14, estar gloriar-se não na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é uma distinção da igreja verdadeira. Ela não se adapta ao mundo, ela não tenta se amoldar ao mundo, ela não tenta flexibilizar as verdades, ela não tenta se adaptar para ser atrativa, para ser atraente, ela não tenta ser cativante, se adaptando ao padrão moral, ao padrão ético, ao padrão cultural, é distinta. Os crentes são figuras pitorescas, que não se enquadram na caixinha cultural, nessa pregação sociológica, deturpada, que quer desconfigurar os princípios do cristianismo.
O Evangelho é contra a cultura, a igreja verdadeira é contra a cultura, ela não vem e faz uma leitura da cultura e aquilo que a cultura está exigindo para ela, ela se adapta, ela tira algumas partes, ela se amolda, ela se insere. Não! Eu não estou nem aí se falar agora de homossexual tá sendo taxado como maluco, não pode falar. Está na Bíblia, o Evangelho me exige, eu sou distinto. Não, agora nós não podemos mais falar sobre determinados assuntos na igreja, porque isso não faz. Essa cultura agora está mostrando que durante muito tempo foram muito ríspidos com relação a essa questão. Agora nós estamos tirando. Não! O que é pecado continua sendo pecado e vai continuar sendo pecado até o dia da volta de Jesus, quando ele vai falar assim: agora não precisa mais se preocupar com a prática do pecado. Está aqui o castigo do pecado e está aqui a recompensa para quem fugiu do pecado. Não vai haver um momento, enquanto estivermos aqui na terra, que um pecado que foi pecado lá no Antigo Testamento, enquanto Jesus viveu, na época dos apóstolos, vai deixar de ser pecado hoje na nossa cultura. Não. Não vai. Não vai. Uma igreja verdadeira, o evangelho verdadeiro é distinto. Malaquias nos diz: então vereis outra vez a enorme diferença entre os que são e os que não são filhos de Deus. Tem que ter diferença. Se um crente ele anda como o ímpio, fala como ímpio, se veste como ímpio, trata sua esposa como ímpio, trata seu marido como ímpio, se ele trabalha como ímpio, ele não é crente, ele é ímpio. Ele não é distinto, não tem distinção nenhuma aqui. Ele continua vivendo para o mundo e o mundo continua vivendo no seu coração. Quarto ponto. Para a gente terminar. Diz assim, versículo 15, nos chama a atenção que o verdadeiro evangelho, a igreja verdadeira, uma igreja saudável, um crente verdadeiro, eles não são religiosos, mas eles vivem uma nova vida. Uma igreja centrada no evangelho não é uma igreja que preza pela religiosidade, pelo cumprimento de uma rotina, pelo cumprimento de rituais. Não são religiosos, mas vivem uma nova vida. Paulo diz assim: em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Isso é religião. A religião dos gentios podia dizer: não vamos nos circuncidar. A religião dos judeus podia dizer: tem que circuncidar. Paulo está dizendo: isso não tem significado nenhum, isso é religiosidade. Mas o que tem valor, sim, o que tem valor é ser uma nova criatura. É ser uma nova criatura. Você vai para uma determinada igreja, é batizado em uma determinada igreja, passa a funcionar segundo o cronograma daquela determinada igreja, mas nada do que você era antes de ir para aquela igreja mudou como você é vivendo agora. Religiosidade. Religiosidade. E tem muitas igrejas que não estão preocupadas nem um pouco com a sua vida. Afinal de contas, eles dizem, usando de alguns versículos deturpados na sua interpretação, cada um que resolva com Deus. Dizem assim: olha, nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar, não. Olha, irmão. Ó, pastor. Você está julgando lá, pregando a palavra lá, julgando as pessoas. Irmão, fica tranquilo, não estou julgando nada, não. Se eu prego a palavra, logo o que está julgando é a palavra. E eu não estou preocupado se estão falando e se estão achando que é assim que está acontecendo. Não são religiosos. Aqueles que querem viver uma vida verdadeira, centrada no Evangelho. Eles não cumprem a tabelinha, né? Fazem meramente por cumprir. Porque meu pai era assim, minha mãe era assim, e agora eu sou assim.
Porque eu cresci dessa forma. Mas está cheio de mundanismo no coração, cheio de jeito do mundo no coração. Não tem nova vida, não tem conversão. Você pergunta para a pessoa, qual foi o dia do marco que você sentiu o Evangelho tocar no seu coração, te transformar? Não sabe, não tem. Não teve esse dia, ele não foi transformado, ele não é uma nova criatura. Essa é característica de uma verdadeira igreja, de uma verdadeira religião, de verdadeiros crentes. Estão preocupados, irmãos, com os rituais, em cumprir a tabela. Emana do coração. O desejo aflora, vem do coração. Eles se sentem completamente cheios de prazer naquilo que estão fazendo. Eles têm deleite no Senhor. Eles vivem uma vida em Cristo e eles têm prazer em viver essa vida. Eles abrem mão do pecado, porque Cristo é suficiente para eles. Eles morreram para o velho homem. Eles não andam segundo o conselho dos ímpios. Eles não se assentam na roda dos escarnecedores. Eles não caminham junto com os zombadores. Eles estão fora disso. Mas o prazer dele agora está onde? Na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. Ele não é questão de ritual religioso, é a questão de deleite no Senhor, é prazer no Senhor. O chamado do Evangelho verdadeiro é um chamado de cruz, é um chamado de renúncia, é um chamado de viver acima da mediocridade, da religiosidade, é um chamado para viver uma vida para a glória de Deus, é um chamado que nos chama a renunciar o nosso eu. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus concluindo o sermão, Lucas 9, 23, diz assim a palavra de Deus: Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, torne-se um religioso. É isso que está escrito? Se alguém quer vir após mim, abrace a placa de uma igreja. Se alguém quer vir após mim, torne-se um crente de carteirinha que preenche e o banco já tem a marca da bunda, porque ele já sabe onde ele vai sentar, ele vai e senta todo dia naquele banco, volta para cá, está vazio. Não, está escrito aqui: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é chamado a religiosidade, não é chamado pastor, bati meu ponto aqui, tá? Cumpri com a minha tarefa, não me exija mais do que isso. Paulo enfatiza isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida em Cristo, é um viver novo, é um viver distinto, é um viver que não segue o fluxo do mundo, mas é como um peixe nadando contra a maré. A correnteza está puxando para lá. Está tudo tocando para lá. E o que o crente agora faz? Ele nada contra a maré. É claro que isso te custará algumas coisas, e é bom que te custe, para que a sua glória não esteja na sua carne, naquilo que você pode, naquilo que você consegue, naquilo que você atingiu. Paulo já disse, a palavra da cruz, a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas poder de Deus para aqueles que são salvos. A mensagem da cruz não é uma mensagem fofinha, aconchegante, macia, senão seria a mensagem do travesseiro, é a mensagem da cruz. Renúncia. Mortificação. Vida nova. As conclusões que chegamos, e eu quero terminar dizendo elas aqui, antes de fazer 2 aplicações com 2 perguntas para você sair daqui para viver a sua segunda-feira pensando em tudo que foi pregado aqui. Preste atenção. A falsa religião diz, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você precisa cumprir com essa meta, atingir esse objetivo. Principalmente agora com a era do evangelho e do coaching, em que você trata crentes como verdadeiros mecanismos de produções.
né? Você pode, você consegue e vai dando ali metas para serem atingidas. Isso a falsa religião diz. O verdadeiro evangelho diz tudo aquilo que Jesus fez para você ser aceito. A falsa religião diz: faça, deixe de fazer, faça para você ser aceito. Parafraseando Tim Keller, o verdadeiro evangelho diz tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Ele é, para que você seja aceito. A religião falsa te convida para fazer parte de um conjunto de normas, de um letreiro. Querem reproduzir em você, preste atenção, uma característica muito forte, latente nos nossos dias de uma falsa igreja. Querem reproduzir em você as marcas vazias das experiências pessoais. É ou não é verdade? Igrejas falsas, igrejas doentes, líderes falsos, eles querem reproduzir nos membros daquela igreja as marcas vazias das experiências pessoais e obrigar aqueles membros a serem como eles são. O cara passa a falar como o pastor fala, se vestir como o pastor se veste. É doentio. É doentio. O Evangelho te convida, diferente do convite da falsa pregação, da falsa igreja, da igreja doente, da igreja que precisa ser restaurada pelo poder do Evangelho de Cristo, que convida você para te obrigar a seguir normas de experiências pessoais. O Evangelho, diferente disso, nos convida ao arrependimento e a viver uma nova vida e sermos como Cristo. Eu não estou nem um pouco preocupado que as pessoas passem a se vestir como eu. Na verdade, eu nem tenho um padrão de se vestir. Tem dia que eu prego aqui de camisa careca, tem dia que eu prego de paletó, tem dia que eu boto meu sapato de bico de jacaré. Eu não tenho padrão. Não quero que ninguém... de jacaré, que é o couro de jacaré. Comprado por R$10 no bazar da igreja. Comprei por 10 no bazar da igreja, descolou no segundo dia que eu usei, paguei 30, costurou e está aqui no meu pé até hoje. Já tem 1 ano e meio. Aqui, ó. Aí. Naldo está querendo me imitar usando o sapato, né? Fica tranquilo, fica suave. Eu não te obriguei, né? Você viu falar e achou bonito. Não tem problema. Pode ver que o meu jeito é um jeito peculiar ao pastoreio de São Fidélis. Por exemplo, os pastores de São Fidélis não vão na praça de... É feio ir na praça de bermuda, perde a autoridade pastoral. Entendeu? Não, eu vou na praça e empurro minhas crianças de bicicleta, de bermuda. Sabe como é que eu cumprimento os outros na rua? Eu não falo assim, a paz do Senhor, irmão. Não, e aí, meu irmão? Tranquilo? Características peculiares. Eu sou peculiar até mesmo, eu trabalho, eu tenho um emprego. Eu não sou custeado integralmente pela igreja. E estou feliz com isso. Estou sustentando minha família, estou trabalhando para a igreja. Eu não, pastor. Pastor, para ele ter autoridade mesmo direitinho, o que tem que fazer? Ele tem que ter um gabinete para atender, ele só atende no gabinete. Ele tem que ter uma secretária para ligar para a secretária, para perguntar se tem vaga para atender. Não tem nada disso. Quando eu quero dar um confronto no crente, o que eu faço? Eu não espero ele me procurar, eu vou na casa dele. Fala, meu irmão, como é que é? Tá maluco? Vocês não vão ver eu impondo nada disso aqui, irmãos. Nada disso. O que tem que ser o nosso uniforme? Cristo. Cristo tem que ser o nosso uniforme. E Paulo já disse isso, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não tem imposição. Não tem imposição. Presta atenção. Essas perguntas precisam te levar para casa pensando no sermão. Eu quero fazer 2 perguntas, elas são gerais, generalizadas, e depois elas se tornam bem pessoais à comunidade local. Presta atenção. O que você está procurando no Evangelho? O que você está procurando? Está procurando um comodismo? O que você está procurando? Você está procurando uma igreja que amasseie o seu ego, que dê tranquilidade, que você fica
Não, é isso mesmo que eu queria ouvir. É isso mesmo. O que você tem procurado? Você está vindo aqui na nossa igreja hoje, né? Você está ouvindo o nosso sermão hoje. O que você está procurando nos seus cliques do YouTube? O que você está procurando? Quando você pesquisa lá, quero ouvir sobre tal coisa. Aí o pastor começa falando uma coisa, pausa, e quando o botão dá bug, você joga o seu celular no chão, porque você não queria ouvir aquilo que está falando ali. O que você está procurando? Agora deixa essa pergunta ser pessoal, na comunidade local. O que você está procurando aqui na nossa comunidade reformada de Água Fria? O que você está procurando aqui? Um lugar para você satisfazer o seu status e dizer, olha, eu pertenço a uma igreja saudável, né? Só para você, olha, eu faço parte de uma igreja e ela é bíblica. Agora, deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quem você está procurando ser diante do Evangelho? Quem você está procurando ser diante do Evangelho? Olha, o Evangelho, para mim, é só um trampolim para eu chegar em algum lugar. O Evangelho é só para me melhorar em alguns aspectos da minha vida. Eu estou procurando ser alguém que tem uma igreja, alguém que vai aos domingos à noite numa igreja. Eu estou procurando ser alguém melhor. Procurando ser alguém melhor. Eu estou buscando uma melhoria de vida. Tornando pessoal para a nossa comunidade de fé. Quem você está buscando ser aqui, na nossa igreja local, na nossa comunidade? Alguém que escuta bons sermões, tem um ambiente saudável para criar os seus filhos, mas que vai para sua casa e se sente confortável somente sendo alguém que participa e não faz acontecer esse trabalho, que nós estamos começando do zero, irmãos. Eu não estou preocupado em uma numerosa multidão vindo para cá. Eu estou preocupado em quem nós estamos procurando ser, a nossa comunidade está procurando ser, os seus alicerces fundamentais. Eu estou preocupado, irmãos, em quem os crentes que estão vindo para cá estão buscando ser na sua prática piedosa diária. Marido, esposa, mãe, filhos, quem nós estamos tentando ser nessa sociedade. Por quê? A nossa sociedade fidelense, sendo bem pessoal, ela está saturada da nomenclatura, esse é crente. Saturada. Nós tivemos aí, lamentavelmente, péssimos testemunhos que se alastraram e se tornou o padrão de crente. Padrão de crente. Eu oro para que Deus ache em você alguém que responda positivamente a um evangelho verdadeiro e quer se comprometer com a igreja verdadeira. Eu oro para que você fuja de igrejas que são doentes e estão adoecendo muita gente por aí. Eu visito pessoas, irmãos. Eu converso com pessoas. E o que eu vejo nos seus olhos? Elas estão doentes. Elas estão doentes. O que eu vejo das famílias? Famílias doentes. Perderam os filhos. Não conseguem viver uma vida familiar numa igreja. Igrejas, evangelho falso, igreja doente, adoecendo um monte de gente, um monte de família. Eu oro para que a nossa comunidade seja uma comunidade saudável, que os nossos membros sejam membros saudáveis, e que nós possamos ser uma resposta de Deus para uma sociedade que precisa de verdadeiros crentes piedosos, maridos que amam suas esposas, esposas que amam seus maridos, pais que criam seus filhos na disciplina do Senhor, crentes que são comprometidos com o Evangelho, que dão um bom testemunho. Eu oro por isso. Ao começar em mim. Ao começar em mim. Feche seus olhos. Por um instante. Veja quem você vai ser amanhã, diante dessa mensagem que é pregada. Veja o que você vai procurar. Jesus Cristo.
obrigado por sua graça maravilhosa. Obrigado por seu amor revelado naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo que operou, nos atraiu, nos cativou, aplicou o Evangelho aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos transformou, nos fez novas criaturas. Nós pedimos ao Senhor que possa, Deus, operar em nós com a sua palavra, para que possamos ser mais comprometidos com a tua palavra, mais comprometidos com o seu reino. Que o Senhor possa, Senhor, agir em nós com a nossa palavra, com a sua palavra, para forjar em nós o caráter de Cristo, Senhor, e nos dar, ó Deus, um viver piedoso, que te glorifica, Senhor, que venha ser verdadeiro impacto em uma sociedade que precisa de uma resposta, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faça uma comunidade centrada no Evangelho, uma comunidade cativante, mas não pela adaptação, mas pela pregação do Evangelho puro, verdadeiro, simples, ó Deus. Ó Pai amado, nós oramos para que o Senhor avive a sua obra em nosso meio, e através de nossas vidas o Senhor possa avivar, ó Deus, a sua obra ao passar do tempo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, levante homens comprometidos com o Evangelho, levante mulheres comprometidas com o Evangelho, levante adolescentes, filhos comprometidos com o Evangelho, levante, Senhor, pais comprometidos com o Evangelho, e esses ensinam o Evangelho aos seus filhos, maridos comprometidos com o Evangelho, e esses amam as suas esposas segundo o padrão do Evangelho, esposas comprometidas com o Evangelho, e essas amam os seus maridos segundo o padrão do Evangelho. Ó Pai amado, nós não queremos ser sectários, ser os diferentões. Nós queremos ser aqueles que são conhecidos como quem vive a palavra de Deus, ó. Em nome de Jesus. Ó Pai, opere no meio do seu povo, forge caráter, ó Deus, nessa noite aqui, reata compromissos verdadeiros, ó Pai. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão ouvindo essa mensagem e estão enfraquecidos, estão com seus ouvidos já tampados. Ó Deus, o Senhor venha arrancar os comichões, e que essa palavra possa atingir os corações de muitas pessoas, que elas possam se levantar e dizer: eu quero pertencer a uma igreja verdadeira. Elas possam ser atraídas por sua palavra, Senhor. Ó Deus, eu oro para que lares possam ser restabelecidos pela pregação do Evangelho verdadeiro, Deus. Filhos possam ser, ó Deus, libertos, alcançados, transformados em nome de Jesus. Ó Pai, que a nossa glória seja a cruz de Cristo, e que nada, absolutamente nada, nem os prazeres do mundo, nem o status, nem o desejo de grandeza, nada possa roubar a glória de carregar a cruz de Cristo, o Evangelho verdadeiro. Em nome de Jesus, ó Deus, assim nós oramos, pedindo ao Senhor, opere em nós, constantemente, ininterruptamente, com a sua palavra poderosa, na ação do seu Espírito Santo, e que a graça, o amor, a consolação do Deus Trino esteja sobre a vida da sua igreja, em nome de Jesus. Amém.